Olá pessoal, então vamos lá, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre montagem de genomas. Bom, os objetivos dessa aula é demonstrar a importância da montagem de genomas, falar brevemente sobre os principais métodos utilizados para montagem e dar algumas aplicações desse campo de estudo. Bom, o objetivo da montagem de genomas é reconstruir aquela sequência, que inicialmente ela foi crivada e sequenciada aos pedaços, gerando então os reads, que são pequenas sequências, de nucleotídeos. E a gente precisa então alinhar esses reads e montar os contigues, que são regiões maiores. Então a gente vai alinhar os reads e buscar então uma sequência que seja consenso, que vai corresponder ao nosso contigue. Contigue pode ser já o genoma final que a gente está procurando, ou pode ser uma parte do genoma. Na sua definição, a montagem do genoma é o processo de conversão dos reads em um conjunto detalhado de sequências correspondentes ao genoma de um organismo. No site do NCBI nós temos uma aba, que fala só sobre o assemble, que é a montagem de genomas. Aqui tem algumas dicas que podem ser importantes para facilitar esse processo de aprendizado de montagem de genomas. O processo de reconstrução da sequência do DNA original de organismo a partir dos reads caracteriza então essa montagem dos genomas. No mundo ideal, teoricamente, os reads eles são livres de erro, não tem repetições e é um problema de fácil dedução. Na prática, não é isso que acontece. A gente tem reads ambíguos ou muito curtos, reads com erros e geralmente, principalmente genomas maiores, a gente tem uma dificuldade para acertar então a montagem final desse genoma. A montagem de genomas ela é necessária quando o genoma é sequenciado pela primeira vez, porque a gente só vai ter os reads para chegar ao genoma. Mas para uma boa parte dos trabalhos genômicos, a gente não precisa fazer essa montagem de novo, essa montagem a partir dos reads. A gente pode fazer uma montagem que a gente chama de map to referência. Então a gente vai pegar um genoma que já foi montado, vai mapear os reads que nós temos ali nesse genoma. Então, isso vai facilitar o processo de montagem. E a montagem de genoma é uma parte crucial para se encontrar variantes entre as espécies. Então, depois que a gente faz a montagem, a gente vai comparar nucleotídeo por nucleotídeo se há diferença com o genoma recém-montado em relação a genomas que já estão depositados no banco de dados. Então você tem os reads, você vai alinhar ele, e vai ser feita então a reconstrução do genoma a partir dessa sobreposição. Essa sobreposição vai dar então origem a uma sequência consenso. Então o primeiro passo é encontrar essa sobreposição dos reads, vai alinhar o que é semelhante, Depois deles alinhado, vai se montar um contigue. E a partir desse alinhamento vai se obter então a sequência consenso. Então o contigue ele é fruto dessa sequência consenso. Então pode ser que alguns reads, por exemplo, aqui tem alguns gaps, mas a gente tem várias repetições da mesma posição, mostrando aqui que é adenina. Então, embora 2 reads tenham gap nessa posição, os outros 7 não deixam dúvida. Os outros 6, na verdade, não deixam dúvida que há uma adenina nessa posição. Então, isso é a sequência consenso. E essa é a vantagem do sequenciamento de nova geração. Com muitas repetições, você acaba tendo um nível de exatidão muito grande no sequenciamento. A mesma coisa aqui. Embora apareçam 2 timinas em 2 reads, a maioria deles são citosinas. Então, você vai botar uma citosina nessa posição.
Então é mais ou menos isso que eu falei aqui, né? Então você pode ter reads com sequências diferentes, mas você vai considerar o que mais aparece na repetição para fazer essa montagem. O programa automaticamente ele faz isso. É claro que quando há casos que há dúvida, você pode checar a montagem e manualmente fazer correções. Geralmente a gente faz isso olhando para o genoma de referência. E aí a gente vai, nessas discrepâncias, a gente vai olhar então para a nota Fred, né, e verificar então qual que é a quantidade de bases que são discrepantes. Então, se ela está em menor quantidade, significa, né, que é um erro, foi um erro na polimerase na hora de fazer o sequenciamento daquele read. Bom, a gente já falou sobre os formatos, né? Os reads eles saem nesse formato FASTQ, onde você vai conter então sua sequência de DNA mais, né, o score de qualidade por base, e esse score de qualidade por base ele está associado à nota Fred. Né? Então a nota Fred é aquela nota que corresponde, né, à probabilidade de erro. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um sequenciamento com acurácia de 90%, significa que eu tenho a nota Fred de 10. Né? Há uma chance de eu ter um erro a cada 10. Essa é uma nota Fred baixa, né? Mas já uma nota Fred 20 é um erro a cada 100. Então isso já aumenta o grau de confiança, né, daquela base. Então a gente sempre vai checar essa nota Fred da base também na hora de fazer edições. E como eu mencionei anteriormente, né, você tem dois tipos, né, de montagens, né, duas categorias. A Map2 referência, que é quando você já tem o seu genoma, né, você já tem um genoma de referência sequenciado e você está sequenciando uma outra cepa. Então você vai pegar aqueles reads e vai montar baseado nesse genoma referência. Isso facilita o processo, porque você usa menos memória computacional, por exemplo, né? E também é mais rápido, né? Diferente de uma montagem de novo assembly, né? Então, quando é uma espécie nova, o programa ele não vai ter uma referência, então ele vai demorar mais, ele vai usar mais memória computacional. Você vai ter que usar diferentes camers para fazer essa montagem, até chegar, né, no seu genoma final. Né? Bom, nós temos vários programas, né, que podem ser usados, né, para fazer esse processo de montagem. Né? Então, o Mira, por exemplo, é um programa que ele faz uma montagem, né, baseado então no genoma de referência. Você consegue montar no laptop. Né? E tem também, né, um programa chamado Velvet, né, que faz isso aí. Ele é um programa que ele, assim como o Mira, né, roda através de linhas de comando. Então, muitas vezes o que a gente faz é usar diferentes programas para obter, né, a melhor qualidade. Então, na estratégia, de novo, você não tem genoma referência, né? Os reads vão ser alinhados de acordo com a sua complementariedade, né? Então eles vão ser alinhados e vai dar origem então a uma sequência consenso, e essa sequência consenso depois, né, ela vai ser confrontada quanto a esses reads. Né? Então essa por que demora mais? Porque o computador ele tem que checar cada um dos reads e ver onde ele se encaixa, né, nesse quebra-cabeça. Por isso que demora mais e gasta mais memória computacional. Então tudo começa primeiro com o alinhamento dos reads, né? Vai buscar o que é semelhante, né? Muitas vezes no processo de montagem do genoma, você tem regiões do genoma que ficam gap, né? Então você tem regiões onde você tem mais cópias, né? Você tem uma cobertura maior, como aqui, e você tem regiões com gaps ou com baixa cobertura. Muitas vezes essas regiões com gap ou baixa cobertura a gente tem que sequenciar novamente. Aí eles trabalham, né, uma matriz, né, que usa um gráfico para ver qual que é a melhor posição dos reads, e depois ela alinha então esses reads para resolver então isoformas, para ver qual que é né, a posição correta, né, desses reads no processo de montagem. Então, para
para fazer essa montagem, né, a gente usa então diferentes cameras, né, que pode facilitar então essa sobreposição dos reads. Depois é construído então esse gráfico de Brugin, que ele vai checar, ele vai confrontar então essas regiões e ver qual que é, né, a maior probabilidade, né, de ser, né, a sequência contígua, e aí ele vai te montar, né, a isoforma, aquela que é mais correspondente ao seu genoma. E depois, claro, você pode checar isso, né, conferir o nível de qualidade das bases para ver se aquela montagem está adequada ou não. Então você pode trabalhar tanto com gráficos de sobreposição como com gráfico de Brugin, que ele vai buscar então essas regiões de alinhamento e ele vai determinar então qual que é, né, a melhor base ali nessa posição. Né? Então você tem regiões, né, do genoma, como esse exemplo aqui, com uma região tripla, né? E o programa tem que definir, né, a posição dessas regiões com repetições aqui. Né? Isso não é muito fácil, mas o gráfico de Brugin ele consegue, então, né, identificar essas regiões repetidas e, né, saber a posição delas. Muitas vezes, né, se essas regiões repetidas são muito grandes ou frequentes, isso também interfere na montagem do genoma. Então aqui um outro exemplo para cameras. Então você usando os gráficos de Brugin com camer mais alto, né? Então aqui foi usado um camer de 50, de 1000 e de 5000 pares de base. É claro que esse genoma da Escherichia coli K12 ele foi sequenciado com uma alta cobertura e um nível de qualidade muito fácil, muito alto, né? Então isso facilitou a montagem do genoma completo. Aqui provavelmente foi feita a montagem map-to reference também. Bom, os camers a gente já falou, né? É a quantidade de nucleotídeos que você vai determinar para que eles sejam alinhados, né? O melhor exemplo para a gente comparar, então, o camer é com quebra-cabeça, né? Então, imagina-se que você tem um quebra-cabeça aqui do exército coreano, né? Então, olhando, parece tudo igual. Você pode dividir em peças, né? E um quebra-cabeça com menos peças, né? É mais fácil de montar do que um quebra-cabeça com mais peças. Então essa é a ideia do Camer. Então você trabalha, né, tem programas que automaticamente eles já testam vários Camers para saber qual que é o mais adequado. Bom, a questão do alinhamento, né? Então como eu falei, você tem vários programas que fazem isso, né? Eles permitem então o mapeamento, né, o alinhamento de milhões ou bilhões de reads, né? Claro que isso vai envolver mais memória computacional, principalmente, né, em relação ao tamanho do genoma, e além da questão da presença de regiões repetitivas. Então, muitas vezes a gente tem que testar diferentes programas para ver qual que é o mais adequado para aquela montagem que eu estou fazendo. A questão da presença de variantes, né? Então, se você tem um genoma de referência, que ele tem nessa posição aqui uma citosina, mas o seu genoma é uma timina e há uma alta repetição ali, então significa que o seu genoma é diferente, tá? Então a gente também tem que checar, né, após a montagem essas posições aqui para comprovar se de fato se trata de uma variante e se essa modificação dessa timina, né, ao invés aqui de uma citosina, né, se é uma mutação sinônima ou não sinônima, ou seja, né, ela reflete mudança de aminoácido. Se ela reflete mudança de aminoácido, isso pode mudar a estrutura da proteína. Então é muito importante a gente checar, né, se há, né, se essa repetição ela acontece em todos os reads, se há uma região com uma qualidade satisfatória, para você poder comprovar que de fato se torna de uma variante. Bom, a maioria dos programas que são utilizados para fazer montagem, eles são baseados no Linux, né? Porque ele consegue então lidar melhor com uma grande quantidade de reads, e a gente vai trabalhar com linhas de comando, né? Na verdade, a gente trabalha com Linux muitas vezes sem perceber. Quando você, por exemplo, joga seus dados na nuvem, você está pagando para alguém, né, para acessar esses servidores que são em Linux.
Aqui alguns exemplos, né, de softwares, né, que são utilizados, né, eu já usei o Waves aqui, por exemplo, o Velvet, né, alguns deles eles vêm inseridos dentro de programas, né, então tem, e na verdade esse número aqui ele não para de crescer. Segundo o John Hopkins lá, né, 99% das análises são realizadas através de linhas de comando. Né? Então, o John Hopkins, ele, né, no Hospital John Hopkins, ele tem servidores Linux que você pode acessar pagando, né? Não é nada barato, na verdade. E o que acontece na prática é que algumas universidades têm uma conta lá para acessar esses servidores. O NCBI ele tem uma ferramenta chamada SRA Toolkit, que ela permite transformar os dados que estão no formato SRA no formato FASTQ, para que você possa fazer a montagem. Né? Para isso você usa uma linha de comando chamada FASTQDump, né? E aí o seu dado que está no formato SRA, ele vai ser convertido então no formato FASTQ. Bom, problemas na montagem, né? O primeiro deles está relacionado à questão do tamanho do genoma, né? Enquanto os genomas bacterianos eles têm centenas, né? Dezenas a centenas de kilobases, genomas eucarióticos eles têm megabases ou gigabases. Né? Então, o genoma maior, como o genoma humano de 3,1 gigabase, ele é muito mais trabalhoso de montar do que o genoma de uma Escherichia coli, por exemplo. Principalmente se você está usando, né, reads, por exemplo, como sai do reads, como sai do Sanger com 800 pares de base ou menores. Né? Então, como é que você vai montar o genoma? Né? Então, vocês lembram lá, né, que no sequenciamento Sanger a gente tem que pegar o genoma e clivar ele em fragmentos e depois, né, pegar esses fragmentos, clonar em plasmídio, sequenciar cada um, né, desses plasmídios. Depois, né, a gente vai ter esse processo aqui de montagem de biblioteca, a gente vai ter então todo o genoma clonado e a gente vai sequenciar então esses fragmentos e depois montar então essa sequência através da sobreposição, né, dos fragmentos de sequências geradas. É importante, né, se você sequenciou o seu fragmento, né, inserido no plasmídio, né, o primer vai anelar ali no plasmídio, ele vai sequenciar um pedacinho do plasmídio, depois seu fragmento. Então você vai ter um pedacinho do plasmídio e um pedacinho, né, do seu fragmento. Você tem que cortar o que corresponde ao plasmídio, ficar só com a sequência lá do seu inserto. Isso é importante, né, que é o que a gente faz quando a gente faz a trimagem, por exemplo. Então tem programas que automaticamente eles detectam isso, né, e já fazem essa remoção, ou eles indicam para você, olha, sua sequência está contaminada com fragmentos dos vetores, né? Então isso é importante porque senão vai interferir no seu processo de montagem. Outra questão importante, né, nesse alinhamento, né, é o cálculo da pontuação dessa sobreposição, que considera então, né, os mismatch, né, quando há uma troca de nucleotídeos, né, o match, né, os gaps e aqui, né, a inserção de nucleotídeos, né, que é um gap também. Então ele penaliza cada uma dessas, né, dessas modificações encontradas na sequência e ele usa esse score de penalização para determinar qual que é, né, a sequência mais correta. Então, alguns programas eles conseguem fazer isso automaticamente, né, e facilitam bastante a vida, né, no processo de montagem. Né, então, eles conseguem identificar regiões repetidas, identificar então variantes, e aqui são erros ali, né, ou diferenças no genoma que ele aponta também. Genomas com muitas sequências repetidas também é um problema, né? Isso, você definir essas regiões repetidas é um problema porque geralmente elas vão ter uma cobertura maior dos reads, né? Quando você alinha, né? E você precisa, né, checar isso. Pode ser que ela esteja inserida numa posição errada do genoma, né?
Então, geralmente a gente tenta mascarar essas repetições e montar apenas as partes do genoma sem repetições, né? Mas elas também são importantes. Outro problema é a questão dos gaps, né? Então, o ideal é que no processo de montagem você tenha então todo o seu genoma coberto ali por várias repetições dos reads, mas muitas vezes, né, você tem gaps, né? Os reads vão formando então conjuntos ali e deixa buracos no genoma. Isso pode ser resolvido mudando o KMER, por exemplo, o tamanho do KMER, ou muitas vezes, né, tem que desenhar primers aqui para, através de PCR, depois fazer a complementação desses fragmentos. Né? Então você vai desenhar primers e vai sequenciar esses, né, esses fragmentos para determinar qual que é a sequência nesses gaps. Então, essa técnica de desenhar primers, ela é chamada de primer walking, né? Então você vai desenhando primers ali na extremidade, né, das sequências para fechar então esses fragmentos, até você ter a sua sequência finalizada. A questão da cobertura da sequência, isso é muito importante, né? Então quantas vezes, né, em quantas repetições, né, aparece ali em relação ao seu genoma. Os primeiros genomas montados, eles tinham uma cobertura muito baixa, né? E olha só, o primeiro genoma humano, 2,9, né? O da Celera, 5,1. Então, o nível de confiança, né, dessa montagem aí, ele fica prejudicado com uma cobertura tão baixa, né? O ideal é que a gente tenha uma cobertura de pelo menos, né, 20 vezes para que você tenha um grau de confiança maior nesse processo de montagem. Bom, então começa com o alinhamento, a montagem dos cantigos, a identificação de gaps, o fechamento desses gaps e a publicação do genoma. Bom, modificações que a gente pode encontrar no genoma, né? Então, a gente pode encontrar regiões deletadas em relação ao genoma referência. Então, geralmente isso vai aparecer, né, na forma de um gap ou uma baixa cobertura lá durante o processo de montagem. A gente pode encontrar também inserções, né? Então você vai ter uma região ali que vai ter reads que não aparece, né, na sua sequência referência, e aí você vai ter que resolver isso no processo de montagem. E também você pode ter inversões, isso é muito comum, principalmente, né, em genomas virais. Então, uma determinada região do genoma, né, acontece também muito em genomas bacterianos, né, em função, né, das regiões dos operons, né, ou mesmo das ilhas de patogenicidade, elas podem ter um sentido, né, e serem inseridas no sentido inverso. Né? Então, embora a sequência seja a mesma, mas ela está invertida, né? Ela foi invertida, ela foi inserida, invertida naquele genoma, então é importante a gente identificar essas regiões de inversão. E também regiões de duplicação, né? Então você vai ter uma cobertura maior ali nessa região, e aí, né, como aparece aqui, então pode ser uma região do genoma que não necessariamente ela tem essa cobertura aqui foi maior porque ela aparece, porque ela está duplicada, né? Então na hora da montagem a gente tem que resolver isso aqui também. Bom, também a gente pode ter a questão de variações, né, neutras versus deletéria, né? Então, no genoma humano, podemos identificar 4 milhões de variações, né, entre variações em exons, intros ou em regiões intergênicas. Geralmente, a gente se concentra nas variações que aparecem no exon, porque já que é a região codificante. Então, geralmente, a gente pode encontrar cerca de 11 mil SNPs, né, mutações de um único nucleotídeo, né? Sinônimos, né, quer dizer que não altera o aminoácido e não sinônimos. Isso faz, na verdade, com que cada um de nós seja único, né? Então a gente pode procurar essas mutações, essas variações na sequência,
porque muitos SNPs deles eles estão relacionados, por exemplo, a doenças, probabilidade de ter câncer, né? Então você pode verificar, né, a presença desses SNPs. Então depois que verificamos as mutações, né, algumas podem introduzir stop codon, quer dizer, pode interromper, né, a leitura, né, daquela, né, da proteína ali antes, né? Então isso pode também prejudicar o funcionamento da proteína, então isso tem que ser checado. Presença de deleções e mutações em regiões de splice e outras alterações que podem prejudicar a função do gene. A maior parte do DNA está sob seleção neutra, né? Não está nem numa seleção positiva e nem negativa. Mas como é que a gente faz para reconhecer, então, se essas variações são deletérias? Primeiro, né, a gente vai buscar regiões conservadas, determinar se essa conservação de um aminoácido entre as espécies. Depois a estrutura, determinar ou prever o efeito de uma variação na estrutura. Então, será que aquela mudança de aminoácido, às vezes é um aminoácido com características semelhantes, então ele não vai mudar a estrutura da proteína. Positivos verdadeiros, mutações conhecidas associadas a doenças, e negativos reais, né, que são um conjunto de variações que acontecem em indivíduos, mas que são aparentemente normais, né? Isso aí, eles observaram isso depois que sequenciaram 1000 genomas humanos, né, e começaram a comparar. Então, eles viram que tem um conjunto de variações que é único de cada indivíduo, e não necessariamente elas estão relacionadas a alguma enfermidade. Softwares que podem identificar, então, essas variantes, a gente tem aqui dois exemplos de softwares, né? Então, eu posso, né, esse software, ele está disponível, né? Você pode buscar um gene ali e ver qual que é a tela de variação desse gene, né? As posições de SNPs, né? Então, ele mostra aqui, né, quais são os alelos que você vai encontrar, né? Qual que é a frequência desses alelos, né? Então, você pode usar esse programa aqui para verificar se aquela alteração no seu genoma de fato corresponde a algo real ou é um erro, né, um artefato da montagem. Bom, agora eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, né, de montagem de dois genomas bacterianos de Enterococcus fecalis, né? Então, para fazer a montagem, a gente se baseou no genoma, né, que já estava sequenciado, chamado OG1RF, e nós pegamos então os nossos reads e cruzamos com o genoma. Então, nós tínhamos duas sequências, né, de dois isolados diferentes, chamados P8 e P9. P8 porque são isolados de pinguins, por isso que é P. Então, um deles, né, foi sequenciado com um kit que deu origem a reads, né, de 76 pares de base, um total de 6 milhões de reads. Vejam só a quantidade de reads que sai, né? Foi um sequenciamento Illumina, né? Olha com uma qualidade bastante elevada, né? 98,5%, né, dos reads Q20 e 95,8% Q30. Então, é uma qualidade muito alta. E a outra sequência, né, ela também foi sequenciada com o mesmo kit, né? Só que ela rendeu uma quantidade de reads bem menor em relação a P8. Então, a gente vai ver a influência dessa menor quantidade de reads na montagem. Então, primeiro, a gente pegou diferentes cepas, né, de Enterococcus fecalis para usar como genoma referência. Então, isso é um exercício que você tem que fazer também. Você não sabe qual que é a melhor cepa a ser utilizada. Principalmente porque essa cepa de Enterococcus fecalis era uma cepa hospitalar e essa cepa que eu isolei era de pinguim, né? Então, com certeza elas estão submetidas a pressões diferentes. Então, nessa montagem MapTool referência, dos 6 milhões de reads, metade só foi usado, né? Metade não foi. Qual que é o problema? É provavelmente porque as sequências são diferentes, né? Então, aqui na montagem, em azul, aqui essa é a cobertura. Então, vocês observem várias regiões de gaps, né, comparando então esse genoma de pinguim com o genoma referência que eu utilizei. Quando a gente verificava as regiões, né, que foram
sequenciadas e que eram comum ao genoma referência, a gente tinha uma boa cobertura, né? Então vejam como os reads se repetiam várias vezes, né? Então isso dava um grau, né, de certeza para o nosso sequenciamento. Já a P9, né, que ela ficou então com uma cobertura menor, então os gaps eram maiores e essa cobertura também ela foi menor. Então, quando a gente olhava para a P9, você via então a existência de gaps, né? Você vê que essa cobertura ela ficou comprometida em relação à P8. Quando a gente usou uma outra cepa como referência, também, né, boa parte dos reads não foram aproveitados, né? E aí mesmo fazendo a trimagem, ainda um percentual dos reads não foram aproveitados. Isso é ruim, né, porque você está perdendo informação. Né? Então aqui novamente a presença de gaps aqui no genoma. Né? Então claro, quando a gente olhava as regiões que eram semelhantes, tinha uma cobertura muito elevada. Então, frente a essas duas montagens com genomas referência, a gente decidiu, na verdade, fazer uma montagem de novo sempre, né? Porque essa nossa sequência ela estava muito diferente, né, do que já estava depositado no banco de dados. Então a gente fez uma montagem de novo sempre, que essa primeira montagem aqui deu 164 contigs acima de 1000 pares de base. Ainda não está bom, né? Depois a gente usou, aqui a gente usou o Velvet, né, e ele deu esse resultado. E a P9, como ela tinha um número total de reads, né, menor, né, em relação à P8, após a montagem, ela deu muito mais contigs, né? Então, também usando o Velvet. E aí, quando a gente olhava, né, no genoma, a gente via, né, uma maior quantidade de gaps. Né? Então, isso era um problema. Então, tinha um problema na montagem que precisava ser resolvido. Então, aqui um resumo, né, da montagem MapTool referência. Então, uma grande quantidade de reads não foi aproveitada, né, e também ficou gaps ali. Embora as regiões que foram, né, que eram iguais, tinham uma cobertura muito alta. Então, aqui o genoma consenso, ele também ficou menor em relação ao genoma da OGV1RF, além que boa parte dos reads ficaram de fora. E a P8 em relação a V583 também, ela ficou menor ainda, com 2,5, né, milhões de pares de base. E quando a gente olhava para essas regiões onde, né, não foi possível, né, não tinham reads correspondentes, você tinha, ao invés de nucleotídeos, aqui você tinha interrogação, mas isso é devido ao programa, ele faz isso mesmo. Ao invés de deixar um gap, ele colocava aqui uma interrogação. E nós achamos também a presença de fagos inseridos no genoma dessa bactéria. Né? Então, pelo menos 6 fagos inseridos no genoma. Então, isso também era um indicativo da diferença entre as duas bactérias. E quando a gente fazia, né, a comparação, né, dos blocos gênicos, né, do genoma, né, a gente via que havia uma diferença, né, em relação ao tamanho deles. Embora não tinha inversão aqui, né? Como foi uma montagem MapTool referência, ela estava seguindo o mesmo padrão. Então, aqui também a V583, 7 fagos inseridos, então isso aqui também podia estar interferindo no processo de montagem. Né? E a Enterococcus fecalis OG1RF não tem nenhum fago inserido. Então, observações na montagem, então essa questão dos fagos, né, eles podiam estar interferindo no processo de montagem, e também a gente não encontrou alguns plasmídeos que estavam presentes nessa cepa de referência V58. Então a gente resolveu montar, então, né, fazer uma montagem de novo, né, usando o computador, só que o meu computador na ocasião ele tinha 8 GB de memória,
e era necessário para rodar o programa pelo menos 16 GB, né? O ideal é que você tenha um servidor com 16 núcleos e 64 GB de memória RAM, pelo menos. Então, quando eu estava rodando, deu um erro ali, eu tive que sair para comprar mais memória RAM, mas depois eu consegui, né, concluir a montagem. E usando então o Space, né, com essa linha de comando aqui, né, eu consegui concluir, aparece aqui a mensagem Assemble Finish, consegui concluir a montagem, né, da E fecalis, né, da Enterococcus fecalis P8, né, que deu, né, aqui a gente, total de reads, eu já tinha falado, 6 milhões, né, a gente usou o programa Space aqui, automaticamente ele usou os CAMERs 21, 33 e 55, ele conseguiu inicialmente 831 contíguos, sendo 84 acima de 1.000, e que na soma correspondiam a 3 milhões de pares de base. Né? Após a montagem aqui, a gente ficou com 80, né, acima de 1.000, com mais de 3 milhões de pares de base. Então, essa foi, né, a informação que foi depositada no banco de dados, foi publicada e depositada no banco de dados. Bom, agora a gente vai praticar. Então eu vou enviar para vocês, né, 2 conjuntos de sequências, né, com os dados FASTQ. Vocês vão montar os pares, né, e fazer uma montagem map to referência de acordo com a sequência referência que eu vou enviar para vocês. Vocês vão obter a sequência consenso e fazer a anotação do genoma utilizando os dados da SEC2. Essa aula de anotação do genoma, na verdade, é a próxima aula, então a gente vai esperar para fazer esse exercício. E após a montagem, vocês vão exportar o arquivo, né, no formato JB. Né? Vocês vão fazer isso usando o programa Genius. Mas eu peço que vocês ainda não usem esse programa, porque a gente vai precisar dele para a prova. E como a licença dele dura 14 dias, então a gente vai deixar, né, para liberar esse programa uma semana antes da prova. A gente vai treinar, testar ele, para ver como funciona, e depois vocês vão utilizar esse programa para a prova, tá ok? Então aqui as sugestões de leitura, gostaria de aqui, né, mais sugestões de leitura, gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.